Evangelho de Lucas, capítulo número 23, a partir do versículo de número 33. Uma leitura bastante conhecida. E os jovens nessa noite, adorando o Senhor, fazem parte dessa mensagem sem saber, o Espírito Santo de Deus é aquele que cuida da igreja do Senhor, amém? E sabe todas as coisas. Lucas capítulo 23, versículo 33. Quem encontrou diz amém? Eu vou ler a leitura toda, depois estaremos ministrando. Diz assim: e quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E, repartindo os seus vestidos, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salvou outros, salve-se a si mesmo. E este é o Cristo, o escolhido de Deus. Também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. E diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava escrito um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este não fez mal algum. E disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E era quase a hora sexta, e houve treva em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade este homem era justo. E toda a multidão se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Pai querido, Pai santo, lemos aqui, ó Pai, a tua palavra. Te adoramos através das nossas orações, falando contigo. Te adoramos através dos louvores, o ofertório. E agora lemos aqui a tua palavra. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, continue na direção deste culto. Que enquanto estiver ministrando a tua palavra, que o teu Santo Espírito, ó Pai, repouse sobre as nossas vidas, fortalecendo o fraco, levantando o caído, curando o enfermo, salvando o perdido, ó Pai, restaurando o lesado, ó Pai, e operando milagres e milagres. Que o teu Santo Espírito encontre liberdade, ó Pai, em nosso meio, para operar em tais coisas, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Glórias a Deus. Uma passagem a qual nos faz refletir bastante essa semana, falando com o Senhor, pedindo a Deus uma orientação sobre a palavra que estaria ministrando nesta noite. O Senhor me fez lembrar desse texto bíblico e muito importante para as nossas vidas, aonde nós sabemos que por uma obra divina, Jesus, na verdade, ele se entregou-se a si mesmo em prol dos nossos pecados. E nesse texto, é um texto muito interessante, a qual vai nos ensinar, nos mostrar
a tal ponto de humilhação que Jesus chegou para poder nos resgatar dos maus feitos, resgatar da nabação do pecado, resgatar da prostituição, dos adultérios, do roubo, enfim, nós não éramos perfeitos, ainda não somos completamente perfeitos, mas estamos caminhando, tentando a cada dia obedecer a preciosa palavra do Senhor, os ensinamentos de Jesus, tentando a cada dia pensar como Jesus pensaria, no momento que estamos vivendo, andar como Jesus andaria, né, em nosso lugar, da forma que estamos andando. Eu creio que cada um de nós que tem servido o Senhor, a cada dia tem buscado uma perfeição diante do Senhor. Nós não somos perfeitos, irmãos. Temos dificuldade muitas vezes de perdoar, temos dificuldade de amar, temos dificuldade de voltar atrás, temos dificuldade de pedir perdão. Nós somos falhos em muitas coisas. Nós nos tornamos uma nova criatura através de Jesus Cristo, mas mesmo assim, às vezes o velho homem, às vezes ele quer se manifestar e muitas vezes ele se manifesta sobre as nossas vidas. Mas uma vez que nós temos a mente e a cabeça de Cristo, nós precisamos pensar como Jesus pensaria, né? Andar como Jesus andou. O apóstolo Paulo, no final da sua fala, irmãos, das suas escrituras, ele fala algo, irmãos, que eu medito nisso praticamente todos os dias da minha vida, onde ele diz assim, combati o bom combate, serei a carreira, mas guardei a minha fé. Outro texto muito interessante, o apóstolo Paulo, ele diz assim, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E aí eu fico analisando sobre essa palavra e pensando, será que eu e você podemos pedir para alguém que nós conhecemos, alguém que trabalha conosco, o nosso vizinho da direita, da esquerda, da frente, do fundo, enfim, em meio à sociedade, evangelizar aquela pessoa e dizer para ele assim, olha, pode me imitar, porque eu tenho imitado a Cristo. E o mais importante não é nem falar isso, é mais importante de tudo, é a pessoa olhar para mim, para você, e olhar e verdadeiramente ver que verdadeiramente nós temos imitado a Jesus, no nosso falar, no nosso deitar, no nosso caminhar, na nossa forma de agir, na nossa forma de caminhar, a forma que nós nos manifestamos em meio à sociedade, em meio à nossa família, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Será que os nossos filhos verdadeiramente têm se espelhado em mim e você, né? Como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um representante de Cristo? Porque às vezes, irmãos, o automático da nossa vida, não talvez porque por intenção própria, mas muitas vezes o automático da nossa vida, nós deixamos a desejar muitas coisas, Muitas dizem assim, porque antigamente era assim. Irmãos, eu quero dizer que Jesus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Quem mudou foi a sociedade, quem mudou somos nós que mudamos. E deixamos alguns princípios muitas vezes de lado, deixamos alguns princípios de lado. Mas esse texto, irmãos, é um texto muito interessante, porque vemos aqui uma passagem muito importante para as nossas vidas. Jesus se entregou a si mesmo em prol de mim e de você. Eu tive a oportunidade em 2016 de estar em Israel, e eu tive a oportunidade de estar ali no Muro das Lamentações, de ver aonde era construído o templo. Tive a oportunidade de estar no Monte das Oliveiras, tive a oportunidade de conhecer justamente o jardim aonde Jesus foi sepultado. Tive a oportunidade de conhecer também esse lugar chamado Caveira, e muito Deus falou comigo ali, principalmente neste lugar, aonde não tem nenhuma cruz pendurada ali naquele lugar mais, mas aonde era o lugar principal de passagem, aonde se passava todas as pessoas que viessem, entrava ou saía de Jerusalém por aquele caminho, tinha que passar justamente por aquele lugar. E a Bíblia nos diz que Jesus ele foi crucificado ali juntamente com dois malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Alguns versículos abaixo, um deles vai repreender o outro, dizendo assim, tu não temes nem a Deus, nós estamos aqui porque merecemos, mas o que este fez? O que eu quero dizer para os irmãos? Jesus foi pendurado na cruz, não foi pelos pecados que ele tinha cometido, mas foi para resgatar uma igreja, para resgatar um homem, resgatar uma mulher, resgatar uma família. Nós sabemos que a promessa ela veio para os judeus, mas porque os judeus não reconheceram Jesus como seu único e Senhor Salvador, como Cristo,
se abriu para toda a humanidade da terra, e nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Eu não fui alcançado porque eu era bonito ou porque eu era perfeito. Não, eu fui alcançado porque Jesus, Ele pagou o alto preço. O preço de levar sobre si os meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões. E ali Ele foi condenado à morte, crucificado como um malfeitor. Não porque Ele tinha sido um malfeitor ou porque Ele tinha cometido pecado algum, mas porque Ele levou sobre Ele os meus pecados, as minhas falhas, as minhas transgressões. Porque se dependesse de mim, dos meus feitos, eu nunca seria alcançado pelo Senhor. Mas porque Jesus pagou o alto preço, e estendeu a salvação para toda a humanidade, para todo aquele que nele cresce, reconhecesse que Ele é o Cristo, reconhecesse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, reconhecesse que Ele verdadeiro levou sobre si as nossas transgressões, os nossos erros, os nossos pecados. E Jesus então, ali, irmãos, como uma ovelha muda, Ele poderia muito bem se defender dos seus pecados, das suas falhas, se defender das acusações, não dos seus pecados, que ele estava recebendo. Mas a Bíblia diz que como uma ovelha, ele não abriu a sua boca, calado ele estava e calado ele ficou. Foi julgado, completamente inocente, julgado como um malfeitor, mas para poder salvar o Sandro Roque Sembrani um dia, um homem pecador, ele precisava ficar calado, levar sobre si a transgressão que mais de 2000 anos depois alguém cometeria. E eu não fui isento disso, e nenhum de nós que estamos aqui fomos isentos de pecar, porque nós pecamos. Mesmo quem já nasceu no berço nunca vai poder dizer que não pecou, porque nós pecamos, porque nós somos falhos, porque o velho homem muitas vezes ele se manifesta sobre as nossas vidas, mas a graça, a misericórdia de Jesus nos transforma, nos faz lembrarmos do sacrifício que Jesus fez ali na cruz do Calvário para salvar. Ele não mediu esforços para que nós pudéssemos sermos alcançados. Foi crucificado numa grande vergonha, na verdade, porque uma coisa é você ser preso, outra coisa é você ser condenado e crucificado, para que levar sobre si os pecados e também a vergonha da humanidade. Mas ele não negou, e ali até o fim ele foi caminhando, levou aquela cruz, foi crucificado nela, foi pendurado nela, e ali, irmãos, para cumprir um projeto de salvação sobre a minha e sobre a sua vida. No versículo 38, é muito interessante que diz assim: e também por cima dele estava escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Por que nessas três línguas? Porque a grega era uma nação muito conhecida, a qual tinha muitos gregos que moravam ou visitavam Jerusalém. Romana por quê? Os romanos porque estavam dominavam a parte de administração, de reinado ali em Jerusalém. E hebraica porque era para que os judeus, todo judeu pudesse ler. Então qualquer grego, qualquer romano e qualquer homem judeu ou hebraico, ele poderia ler o que estava escrito. E o que estava escrito era: este é o rei dos judeus. Mas essa escrita, irmãos, na verdade foi uma escrita profética, mas também foi uma escrita de zombaria, na verdade, para zombar, porque Jesus ele veio para reinar. Só que até mesmo os judeus pensariam que Jesus viria para reinar terrestre aqui, para tomar de volta o domínio romano, talvez, para que ele reinasse ali como rei de Israel. Mas Jesus ele veio como rei dos judeus e também de todas as nações do mundo, não para reinar justamente Jerusalém ou Israel, mas para reinar sobre todas as nações. Um reino a qual, irmãos, nunca será destituído. Todos os reis
Quando vence o seu mandato, ele é destituído, ou seja por uma morte, ou seja por um domínio de um outro rei, ou seja porque talvez foi tirado. Mas o reinado de Jesus, ele é eterno. Hoje Jesus é o nosso rei, o nosso salvador. Foi ele que nos libertou, é ele que nos cura, é ele que nos alegra, é ele que nos traz esperança, é ele que nos ensina, é ele que nos dá vida, é ele que nos dá suporte para vencermos as labutas, as dificuldades, as dores, as coisas que o mundo muitas vezes nos oprime. E nós vemos que Jesus, ele poderia muitas vezes, pelo momento que ele estava passando, desistir, mas em momento algum ele desistiu. Irmãos, isso é maravilhoso e nós precisamos reconhecermos mais este ato de Jesus. Eu e você muitas vezes abrimos mão de tantas coisas. Um exemplo, se eu estou numa liderança, eu passo uma prova, eu já começo a pensar em entregar o cargo. Eu estou na frente de um projeto, passo uma luta, eu já estou pensando em entregar. E eu estou passando por uma dificuldade familiar, já estou pensando em jogar tudo para o alto. Estou passando um problema lá na empresa, jogar tudo para o alto. Muitas vezes alguns até jogam, algumas até entregam, muitas vezes até tomam algumas atitudes. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele tinha todos os motivos para desistir, mas ele foi fiel, ao ponto de um Getsemane ele dizer: Pai, se possível passa de mim este cálice, mas que seja feita a sua vontade. Dizendo: Pai, se tiver outro caminho para salvar a igreja, o Senhor me prepara um outro caminho, mas se não tiver outro caminho, seja feita a sua vontade. Ele está dizendo: se for para cumprir através de mim a salvação daquele povo, daquela nação, eis-me aqui, louvado seja o nome de Jesus. E o mais interessante que, além dos soldados zombar dele, dar vinagre para ele tomar, para tentar saciar a sua sede, além dos outros zombarem dele, ele ali calado, ele diz: se és o Cristo, salva a si mesmo. E o outro diz assim: salve até mesmo a nós. Outros diziam: olha, salvou a tantos, libertou a tantos, e agora não consegue salvar-se a si mesmo. E nós vemos, irmãos, que calado ele estava e calado ele ficou. Mas na cruz ali, o malfeitor que estava, o ladrão que estava do seu lado esquerdo, disse assim: se és verdadeiramente o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva também a nós. E no versículo 40 vai dizer assim: porém o outro repreendia-o dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Outro dia, meditando um pouco na palavra e ouvindo a fala de alguém dizendo assim que a lei da semeadura, ela não é verdadeira. E ele até mesmo usou esse texto para dizer que a lei da semeadura não é verdadeira. Aí alguém questionou ele e perguntou: mas por que não é? Por que você acha que não é verdadeira? Ele falou assim: não, porque um ladrão, ele roubou, ele foi um malfeitor, e Jesus prometeu a salvação para ele. Jesus disse que naquele mesmo dia ele estaria com ele no paraíso. Eu quero dizer para a igreja, que talvez você que chegou a pensar nisso, eu quero dizer que a lei da semeadura, irmãos, ela é respeitada sim. A lei da semeadura, aquilo que plantamos é o que vamos colher. Tanto é o malfeitor da direita quanto da esquerda, eles plantaram malfeitos em meio à sociedade e colheram o que plantaram. Por que eles colheram o que plantaram? Porque ambos foram crucificados. Então nessa terra eles plantaram e colheram por aquilo que eles plantaram. Então ambos, porque talvez se não tivesse plantado tão mal feitos, talvez nenhum deles seria crucificado. Então lembrando, irmãos, que sim, tudo que nós fizemos como plantio nessa terra, nós iremos colher. Mas o que salvou este homem então, o que estava ao lado direito, foi o reconhecimento de Jesus Cristo como único e Senhor e Salvador. Ele reconheceu que verdadeiramente ele era um malfeitor, que verdadeiramente ele mereceria estar ali naquela cruz. E ele entendeu que Jesus era inocente e que Jesus estava ali para salvar, sim,
mim, a humanidade, que Jesus estava ali para salvar, ao ponto que ele disse assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, reconhecendo Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida. Precisamos, irmãos, a cada dia meditarmos nesse texto. Precisamos a cada dia olharmos para a nossa vida espiritual, como que ela está. Porque às vezes não vai ser o tempo que servimos ao Senhor que vai fazer a diferença. Não vai ser o cargo que Jesus confiou a nós. Não vai ser o entendimento, não vai ser o conhecimento bíblico que temos, mas vai ser, irmãos, a nossa vida, nossa caminhada com Jesus, para que até aquele grande dia, ou de tombarmos essa terra, ou de ouvirmos o soar da tocar da trombeta. Independente da linha de raciocínio que cada um tem, o mais importante de tudo é de que forma nós seremos encontrados pelo Senhor, ou de que forma nós iremos tombarmos nesta terra. Se iremos tombarmos como um homem verdadeiro, uma mulher verdadeira, justo e que verdadeiramente almejava e almeja o céu, ou de alguém que estava levando as coisas como se isso já não fosse mais uma verdade, como se isso não fosse o mais importante para a sua vida. Eu sei que nós vivemos em meio à sociedade que precisamos nos prepararmos, tanto estruturalmente como profissionalmente, mas muitos de nós cristãos que servem ao Senhor se preocupa muito com um reino terrestre, se esquecendo, irmão, muitas vezes que nós somos peregrinos nessa terra. Nós não vamos vivermos eternamente nessa terra. Somos peregrinos nessa terra. Somos andarilho nessa terra. Vai chegar o dia, irmãos, a maior certeza que um homem pode ter e uma mulher é que nós iremos tombarmos essa terra, ou talvez antes disso ser arrebatados se Jesus voltar antes. Caso contrário, irmãos, a maior certeza que nós temos é que um dia iremos tombarmos essa terra. O dia e a hora nós não sabemos. Pode ser que seja daqui 10, 15, 20 anos. Pode ser que seja muito mais breve do que isso. Mas independente disso, irmãos, é de que forma Jesus irá nos encontrar nesse grande dia. Eu costumo dizer, irmãos, que quanta fôlego de vida há esperança. E nesse texto nós vemos ainda que um daqueles crucificados que reconheceu a Jesus ali, ele ainda tinha um fôlego de vida, não sei quantas horas ainda ele durou após aquele ato, após o reconhecimento dele. Eu não sei quanto tempo ele viveu ainda, mas enquanto houve fôlego de vida, ele ali reconciliou com Jesus, reconheceu e falou para Jesus: lembra-te de mim. Talvez Jesus nem o conhecia de antes, talvez ele conheceu naquele exato momento, ou o momento da crucificação, o momento do gemido, da dor. Mas ele falou assim: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino ou no paraíso. E Jesus disse assim: hoje mesmo te digo que estarás comigo. Quer dizer o quê? Enquanto fôlego de vida tem como nós voltarmos atrás. Eu não sei de que forma, irmãos, você tem andado. Mas uma coisa que ultimamente eu tenho meditado bastante é que se Jesus voltar hoje, como que ele vai me encontrar? Não é fazer projeto para amanhã, semana que vem. Nós precisamos fazer um projeto para hoje, diante de Jesus. Planejamento numa faculdade é 3, 4 anos, 5 anos, dependendo do curso que você vai fazer após. Planejamento do namoro, noivado e casamento também dura ali 2 ou 3 anos ou mais. Planejamento para você ter o primeiro filho, talvez 2, 3, 5 anos depois do casamento, ou mais ou menos, não importa. Você faz vários planejamentos. E muitas vezes nós deixamos de fazermos o planejamento mais importante da nossa vida, que é de poder vivermos a eternidade, ou com o Senhor, ou sem o Senhor. E mediante a tudo isso, nós vemos que, logo na sequência, vemos ali Jesus fazer uma promessa, dizendo: em verdade te digo, hoje que estarás comigo no paraíso. E a Bíblia diz que naquele momento era quase a hora sexta, e houve treva em toda a terra até a hora 9. O sol se escondeu, houve treva
naquele momento, escureceu aquela tarde, porque quem estava sendo crucificado pelo homem, pelo próprio homem, a criatura crucificando o Criador praticamente, porque quando o Senhor nosso Deus, Ele fez o homem, o texto bíblico lá no livro de Gênesis diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Jesus esteve desde o princípio, desde a formação do homem, Jesus esteve presente. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quer dizer o quê? O Senhor nosso Deus, o Pai, não estava sozinho, mas o Filho estava ali com Ele. O Filho estava com o Pai, e a humanidade, a sua criatura se desvirtuou, ao ponto que Jesus precisou nascer do ventre de uma mulher por conta do pecado do homem, se fazer um transgressor, mesmo sendo inocente, para poder salvar, pagar o alto preço. Tem um texto que diz assim, que a moeda que nos era contrária foi arrancada da mão do adversário e pregada na cruz. Quando um homem e uma mulher se reconcilia na presença do Senhor, ou reconhece a Jesus como seu Salvador, aquela moeda que nos era contrária, ou aquela promissória que nos era contrária, é arrancada da mão do inimigo, porque nós estávamos condenados à morte, não somente à morte física, mas também à morte espiritual, que é a pior de todas elas. Se tudo terminasse, quando o fôlego de vida fosse tirado da nossa vida, nós não precisaríamos ter tanta preocupação. Jesus não precisaria ter morrido na cruz do Calvário. Mas não foi porque quando acabasse o fôlego de vida sobre o nosso corpo, sobre essa matéria, tudo se encerraria. Mas ali é o começo do que? Da eternidade. E o que é viver 60, 70, 80 ou 90 anos como peregrino nessa terra, perto de uma eternidade? Nós pensamos muito, como eu disse, no reino terrestre. Não é pecado você construir uma boa casa, eu já falei isso várias vezes aqui. Não é pecado você se formar, não é pecado você fazer uma pós. Irmãos, o que é prioridade na sua vida? O pastor Joab falou uma palavra interessante sobre o bolo, sobre o primeiro pedaço. E é interessante isso. Diante do Senhor, qual é a nossa prioridade? A nossa prioridade é estar com o Senhor, viver eternamente? Ou a nossa prioridade é vivermos bem nessa terra? Não é pecado você ter uma boa casa, um bom carro, construir, ter rendas através de um aluguel, seja qualquer coisa, ou um bom emprego, se aposentar bem aposentado, nada disso é pecado. Mas aonde está o coração do homem? Se o coração do homem estiver voltado aos princípios, voltado ao Senhor, se você almeja um dia estar com o Senhor, é muito mais importante para a minha e a sua vida almejarmos isso. Mas muitas vezes passa-se o mês todinho e nós muitas vezes nem lembramos do céu, porque estamos preocupados com tantas coisas terrestres nesta terra, como se nós vivêssemos nessa terra, como se nós nunca fôssemos sair dela, e esquecemos de olhar para aquilo que o próprio João escreveu, dizendo, através, quando ele foi levado aos céus, aonde ele pôde contemplar ali as ruas de ouro, os muros de jaspes, aonde Jesus mesmo disse, quando os discípulos ficaram preocupados, faz, Senhor, para onde vas? Jesus disse, eis que vou preparar morada, para que onde eu estiver, vós estejais também. Louvado seja Jesus. Jesus enviou o Espírito Santo Consolador para nos dar força nos momentos de fraqueza, para nos levantar nos momentos que estamos prostrados, para nos vivificar a nossa alma quando nós estamos morrendo espiritualmente. Jesus, irmãos, Ele nos cercou de todos os jeitos para nós herdarmos o céu. Não responda para mim. É mais fácil ir para o céu ou ir para o inferno?
Caminhar com Jesus é de graça. Jesus nunca cobrou uma entrada para você entrar aqui nesse tempo. Jesus nunca cobrou nada de você para te prometer a salvação. A salvação ela veio de graça para nós, só o reconhecimento. Jesus nos deu tudo de graça, a palavra dele de graça, o Espírito Santo de Deus veio de graça, os dons veio de graça, tudo que nós recebemos de Deus é de graça. A minha, a sua salvação, ela é de graça, é pela graça do Senhor. Mas para ir para o inferno, muitas vezes tem que pagar para ir para lá. Tem que pagar para entrar numa boate. Tem que pagar para comprar uma bebida alcoólatra, para viver, ser um viciado. Tem que pagar para comprar um cigarro. Tem que pagar para comprar uma cocaína. Tem que pagar para prostituir. Tem que pagar para ir para um motel. Tem que pagar tudo. E mesmo assim, mesmo pagando, muitas pessoas estão pagando para ir para o inferno. Sendo que de graça Jesus nos prometeu a salvação da minha e da sua alma. Para ir para o inferno não é de graça, porque tudo é pago. E mesmo assim as pessoas preferem pagar, ir para o caminho largo. Já estou encerrando, irmãos, mais 2 minutos. Ir para o caminho largo do que deixar de andar no caminho estreito que é Jesus, onde ele mesmo disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém se chegará ao Senhor. Ninguém vai ver as ruas de ouro, ninguém vai ver os muros de jaspe, ninguém vai morar na morada celestial se não for através de Jesus. E nada nos foi cobrado. Você não precisou comprar o terreno no céu, como muito foi pregado antigamente, as indulgências e tantas outras coisas. Você nunca precisou pagar nada para ter Jesus contigo. Você convida Jesus para ir no seu casamento, você não precisa pagar para ir no seu casamento. Você convida Jesus para operar um milagre na sua vida, você não precisa pagar pelo milagre. Você procura Jesus para fazer uma obra na sua vida emocional, Ele faz, não te cobra nada, não me cobra nada. Irmãos, você já parou para pensar o quanto Jesus tem nos dado coisas maravilhosas, grandiosas, e muitas vezes somos murmuradores, somos ingratos. Muitas vezes pensamos até em largar tudo, jogar tudo para o alto. Todo o processo que nós temos passado, inclusive eu, mas em momento algum do meu processo, eu questionei e nem pensei em largar de Jesus. E estou aqui na dispensação de Jesus. A cada dia Ele tem acrescentado na minha vida um pouquinho de milagre. Mas eu já louvo a Deus pelo milagre que Ele já operou na minha vida, de guardar a minha vida, ter me tirado do coma, ter me feito andar depois de 4 diagnósticos que eu nunca mais andaria, que nunca mais ficaria em pé. Hoje estou andando, mesmo sendo com muletas, mas eu estou andando porque eu creio que a última palavra é do meu Senhor. Que a última palavra, ela é do meu Senhor, que não mediu esforços para salvar a minha vida, a minha alma. Mas o mais importante de tudo não é eu andar. O mais importante de tudo não é correr, subir um monte, descer um monte, fazer a obra de Deus sem as muletas. O mais importante de tudo, irmãos, é que se Jesus vier hoje, com muleta ou sem muleta, eu quero estar com Ele. A Bíblia diz que se teu olho te escandaliza ou está te direcionando ao inferno, arranca-o e joga fora, que é muito melhor ir com o olho para o céu do que com os 2 olhos para o inferno. Jesus, irmãos, a parte dele Ele já fez, agora cabe a mim e a você. Nunca ninguém vai dizer diante do Senhor: é porque eu passei por isso, por isso. Jesus, primeiramente, Ele nunca nos abandonou, Ele não nos abandona. Mas o que Ele precisava fazer para mim e a sua salvação, no texto que nós lemos aqui, Ele fez. E eu encerro a mensagem dizendo: escureceu o seu sol, rasgou o véu do templo, se rasgou ao meio,
A separação que o homem tinha de Deus, o véu se rasgou, que é uma outra mensagem que eu não vou me ater nela. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo feito isso, expirou seu último suspiro, mas não negou, não abriu a sua boca para voltar atrás, para desistir. Sabe por quê? Para poder alcançar eu e alcançar você. Ele expirou seu último fôlego, mas cumpriu nele um projeto de salvação para mim e para você. Se hoje estamos aqui, se vamos cear em comunhão com o Senhor, se estamos limpos de corpo, alma e coração, é porque Ele não mediu esforço para que nós pudéssemos sermos alcançados por Ele. E eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero orar juntamente com a igreja. Nessa oração, irmãos, você vai abrir seu coração diante de Deus, vai falar com Ele. Talvez você já teve a oportunidade de pedir perdão para Ele hoje. Talvez você entrou aqui, já tinha começado o culto, talvez você fez uma oração tão automática, tão pequena, que não saiu nem desse teto aqui. Mas nesse momento eu quero te pedir para que você rasgue seu coração nesta noite. Apresente a sua vida. Não é para você apresentar a vida de outro, não. É para apresentar a sua vida nesta noite diante do Senhor, reconhecendo, pedindo perdão, pedindo para que Ele venha te dar novas oportunidades a cada momento na sua vida, para que você não perca a maior promessa que Jesus fez, que é a salvação da nossa alma, por coisas banais, por coisas terrestres, por coisas deste mundo, desta terra. Ora comigo. Senhor,